Fala pessoal, tudo bem? Hoje uma aulinha bem básica sobre movimento uniforme, um dos princípios básicos da física, da mecânica cinemática, ok? Então, movimento uniforme, pessoal, essa palavra uniforme, ela vem da ideia de velocidade constante. Então, quais são os requisitos para eu ter um movimento uniforme? O primeiro, que eu já anotei aqui, ó, que a velocidade escalar instantânea é constante, ela não varia. Ok? E o que vem a ser velocidade escalar, só para a gente se lembrar? É que não é velocidade vetorial. É aquela velocidade somente associada a um módulo a ela. Ok? Velocidade linear também alguns chamam. Instantânea por quê? Porque eu não estou considerando, né, uma variação grande, né, entre um momento e o outro para medir aquela velocidade. Então, por exemplo, é como se eu estivesse andando, né, dirigindo numa rodovia, eu olho para o meu velocímetro. Aquela velocidade que está indicada naquele momento é exatamente a velocidade instantânea, é a velocidade daquele momento, beleza? Então, esse é o primeiro requisito para ter um movimento uniforme e, como consequência, nós temos que essa velocidade escalar instantânea vai coincidir com a velocidade média. Então, quando eu estiver falando movimento uniforme, tanto faz eu falar velocidade média ou então colocar apenas v, porque eles vão ser a mesma coisa. Tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea, por não variarem, vão ser a mesma representação. E como nós vamos definir matematicamente como se dá essa velocidade instantânea, que é a mesma que a velocidade média no movimento uniforme? Basicamente será a variação da posição dividido pela variação do tempo. A gente verifica que, por exemplo, toda vez que a gente vê em física esse símbolo delta, essa letra grega, a gente está falando de variação. Então, ΔS significa dizer que é uma posição final menos uma posição inicial. ΔT significa dizer que tem um tempo final, um instante final, menos um instante inicial. Geralmente esse instante inicial vai ser igual a zero e muitas vezes a gente não vai considerá-lo. Vamos colocar basicamente o tempo final, porque tempo final menos zero vai dar o próprio tempo final. E qual vai ser a unidade de medida da velocidade? Isso é o que a gente mais está acostumado, né? Quando a gente vê, por exemplo, na rodovia ou então várias placas de sinalização pela cidade dizendo sobre limites de velocidade. A gente tem lá quilômetros por hora, que é o mais usual que a gente trabalha ali, por exemplo, no velocímetro do carro. Entretanto, em física, no nosso estudo, vai ser muito comum a gente falar em metros por segundo. Por que metros por segundo? Vamos pensar aqui, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, qual é a unidade de medida da velocidade? Quando a gente coloca uma grandeza entre colchetes em física, a gente está querendo expressar qual é a grandeza associada a ela, beleza? Qual é a unidade, perdão. Então o que acontece? Se eu tenho que velocidade é basicamente a variação do espaço, e o espaço ele é dado em metros, digamos nessa unidade de medidas do Sistema Internacional de Medidas, SI, nós temos em cima que vai ser metros, porque é espaço, dividido pela variação do tempo, que a gente vê que é trabalhada em segundos. Então por conta disso, ó, nós vemos que a unidade de medida da velocidade é metros por segundo, isso no sistema internacional, mas vai ser comum também a gente ver quilômetros por hora. Bem, algo muito comum também de se falar é sobre movimento progressivo ou movimento retrógrado. O movimento progressivo, pessoal, é aquele quando temos a velocidade positiva, conforme indicamos aqui, certo? Nesse caso, podemos dizer que a velocidade é a favor da orientação da trajetória. Então, se nós temos aqui um marco de posições, onde nós temos aqui gradualmente aumentando, né, para a direita, conforme o eixo demonstra aqui, se tivermos aqui espaço em metros, por exemplo, e um móvel estiver aqui se movimentando para a direita, ou seja, a favor dessa orientação, dizemos que a velocidade é positiva, ou seja, movimento é progressivo. Se, entretanto, a velocidade for negativa, eu posso dizer que o movimento ele é retrógrado, ok? E basicamente isso acontece quando esse movimento se dá de forma contrária à orientação positiva da trajetória. Então até mantive aqui aquele marco que eu tinha definido com o eixo, que nós vemos aqui que as posições vão aumentando para a direita. Entretanto, eu tenho um móvel qualquer
que está se movimentando no sentido contrário a essa orientação. Então está havendo um decréscimo das posições. Nesses casos, eu posso dizer que a velocidade é negativa e estou diante de um movimento retrógrado. Bem, agora muito importante também é a gente saber expressar a função horária do movimento uniforme. Quando a gente fala função horária, a gente está de fato se lembrando daquilo que a gente estudou na matemática, que eram funções. Então, por exemplo, eu tinha a função do primeiro grau, a função do segundo grau. Vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, a função do primeiro grau era algo do tipo y igual a x mais b. Tranquilo? Quem lembra disso? Então, o que a gente tinha basicamente era y variando em função de x. Esses coeficientes aqui, a gente sabia que tinha um nome específico. Um era o coeficiente linear, outro coeficiente angular. Beleza? Mas o fato é que se nós fizéssemos aqui um gráfico, expressando aqui y em função de x, nós teríamos basicamente aqui uma reta, ok? Com uma determinada inclinação, seria tão maior a inclinação quanto maior fosse o coeficiente angular associado ao coeficiente a, e o valor onde bate aqui no eixo y seria o coeficiente linear. Isso foi só uma lembrancinha daquilo que vocês devem ter estudado na matemática. Bem, após essa elucidação, nós vamos mostrar aqui para vocês qual é exatamente essa função horária do movimento uniforme. É aquela equação conhecida por muitos aí como sorvete, para memorizar, para ajudar a memorizar. É S igual a S0 mais VT, lembrando que S é a posição num instante qualquer, né? S0 vai ser um coeficiente fixo, que é a posição inicial do movimento, mais a velocidade, que pode ser chamada de velocidade média, velocidade instantânea, porque a gente já viu que a velocidade escalar instantânea no movimento uniforme é exatamente igual à velocidade média. E o tempo é aquele que varia, ou seja, temos aqui a função horária, porque é a posição variando pelo tempo. À medida que o tempo passa, há uma mudança na posição. Tranquilo? Então, por que a gente chegou a essa equação, caso você não queira decorar, embora eu acredito que seja uma das equações mais simples e você tem que ter isso na cabeça. Basicamente, quando a gente trabalhou aqui, ó, com essa equaçãozinha da velocidade média, a gente vai verificar o seguinte: se a gente chamar aqui velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, nós temos basicamente que é como se eu dissesse velocidade é igual a S final, que eu não vou colocar nenhum coeficiente, vou botar só Szinho para dizer que é o final, menos S0 para indicar que é a posição inicial, dividido pela variação do tempo, que é um tempo final t, menos o tempo inicial t0. Tranquilo? Agora, gente, aquilo que eu comentei já no início, geralmente o instante inicial é igual a zero. É aquele momento onde a gente inicia a contagem do tempo. Então eu posso já dizer aqui que t0 é igual a zero e ele vai sumir. Eu vou poder reescrever aqui velocidade igual a S menos S0 dividido pelo tempo t. Aí, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter VT é igual a S menos S0. Se eu quiser colocar S sozinho, eu vou manter ele lá e vou jogar o S0 para o outro lado da equação. Se está diminuindo aqui, vai para lá, somando. Então, vai ser S igual a S0 mais VT. E aí, pessoal, a gente vê exatamente a equação da função horária, ó, que a gente tinha mostrado aqui em cima. Existe uma equivalência entre elas. Bem, então, chovendo um pouquinho, numa olhada daquilo que eu já tinha adiantado sobre a questão da função do primeiro grau, a gente vai falar sobre como que ficam os gráficos do movimento uniforme. Primeira coisa, a gente vai avaliar como que se dá o gráfico da posição em função do tempo, ok? Basicamente, nós já vimos que a nossa equação é essa. Essa é a nossa função. Essa é igual a S0 mais VT, ou sorvete, como alguns pretendem falar. E o que ele diz aqui? A função horária é uma função do primeiro grau. Primeira coisa a se notar, certo? Que já tinha sido falado. Ou seja, teremos aqui uma reta. Graficamente, uma reta não paralela ao eixo dos tempos. Não é paralela ao eixo dos tempos, como eu acabei de anotar aqui, justamente porque senão não haveria variação da posição e não estaríamos diante de um movimento. Estaríamos diante de uma situação de repouso, que não é o caso. O que a gente está estudando é um movimento uniforme. Beleza? Então, basicamente, haverá duas situações.
quando tivermos o movimento progressivo, ou seja, aquele cuja velocidade é positiva, nós teremos uma reta inclinada para cima, uma função do primeiro grau crescente, certo? E a inclinação vai ser tão maior quanto maior for a velocidade, porque aqui a velocidade nessa equação ela está representando o coeficiente angular. Da matemática sabemos que o coeficiente angular define a inclinação da reta. Quanto maior a velocidade, maior a inclinação, ok? Por outro lado, nós temos aqui que a posição inicial, S0, vai ser o momento aqui, ó, na verdade, o local onde o gráfico vai tocar o eixo das ordenadas, o eixo das posições. Então, essa é a posição inicial, coeficiente linear. E aqui embaixo a gente demonstra o caso em que a velocidade vai ser negativa, estaremos diante de um movimento retrógrado, ok? Então, o que vai mudar basicamente? Se quando a velocidade era positiva nós tínhamos uma inclinação para cima, agora quando a velocidade é negativa teremos uma inclinação para baixo, uma função decrescente. Dessa forma, veremos também da mesma forma que quanto maior o valor em módulo dessa velocidade, que a gente já sabe que ela é negativa, se ela for maior em módulo, maior será a inclinação para baixo, então mais inclinada ela será. E da mesma forma, nós teremos que S0 será o ponto exato onde o gráfico cruza o eixo das ordenadas. Bem, agora nos resta entender como será o gráfico da velocidade em função do tempo, que algumas questões gostam de cobrar. A gente precisa entender o que está acontecendo. Bem, a gente sabe que no movimento uniforme a velocidade é constante, ela não varia. Então o que vai acontecer basicamente? Nós teremos uma reta que é paralela ao eixo do tempo. Ou seja, significa que se eu tenho uma velocidade aqui, eu vou chutar aqui que seja 5 metros por segundo, beleza? O que acontece? Vai passando o tempo e ela continua igual, ela não se altera, ela não vai subindo, né, dizendo que a velocidade está aumentando, e ela não vai descendo, dizendo que a velocidade está diminuindo. Então, teremos sempre essa situação, onde a velocidade será representada por uma reta paralela. O que vai mudar? Se o movimento for progressivo, com velocidade positiva, nós teremos uma reta paralela ao eixo do tempo, sendo que ela estará acima desse eixo, ok? Ela estará em qualquer ponto aqui acima, indicando que a velocidade é positiva. Concordam? Que a partir desse eixo zero para baixo teremos velocidade negativa. Então, qualquer ponto que nós estivermos aqui, se tivermos aqui, por exemplo, aqui, teremos uma velocidade positiva. Se estivermos aqui também, a velocidade só está aumentando, mas ela em todos esses casos é positiva, correspondente ao movimento progressivo. Se porventura tivermos um movimento retrógrado, cuja velocidade é negativa, nós teremos que essa reta paralela ao eixo T, ela será inferior aqui a esse ponto, né, de origem das velocidades, ou seja, abaixo do eixo T, certo? Então acredito que tenha ficado claro para vocês. Bem, agora só nos resta praticar um pouco com questões. O assunto realmente é bem simples em relação ao movimento uniforme. O que acaba acontecendo é que muitas questões acabam pegando certos detalhes de interpretação, e acho que o interessante agora para a gente é a gente praticar e entender como aplicar essa teoria. Então eu trago aqui para vocês essa questão de vestibular, onde diz o seguinte: em uma noite chuvosa, do alpendre de sua casa, um estudante via relâmpagos e ouvia trovões. Então teve curiosidade de saber a que distância dele estavam ocorrendo esses fenômenos. Ele verificou que havia um intervalo de 5 segundos entre o ver a luz do relâmpago e ouvir o som do trovão. Se a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo e o estudante percebe o relâmpago ao mesmo tempo em que este ocorre, é correto afirmar que a distância entre o local do relâmpago e a casa do estudante é de... Então aqui eu desenhei basicamente como que seria a situação. Nós temos um relâmpago, ele chegou, caiu a uma determinada distância dessa casa onde estava sendo observado, e imediatamente a gente sabe que a velocidade da luz ela é muito rápida, né? É praticamente instantâneo que chega a luz desse relâmpago lá na casa, né? Tamanha proximidade que seja. Só que o som já tem uma velocidade um bocado menor. Então demora 5 segundos para que
esse som ele chegue lá na casa após o momento em que a pessoa viu a luminosidade daquele relâmpago, tá ok? Então ele pergunta, ele dá a informação de que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo, demorou 5 segundos desde aquele instante em que o relâmpago chegou e mostrou sua luminosidade, que é instantânea, né, até chegar o som lá na casa. E aí ele pergunta qual deve ser a distância entre o relâmpago, o local onde o relâmpago caiu, e a casa. Basicamente, gente, olha só como que é simples, é uma questão de vestibular isso aqui, de uma universidade federal. E isso vai ser muito comum com esse tipo de questão. A aplicação básica daquela formulazinha velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, o que ele está querendo saber aqui é justamente ΔS. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência e vou multiplicar aqui, ó. ΔS é igual a velocidade. Já vou colocar a velocidade sem o média, né? Porque nós vimos que é a mesma coisa, a velocidade instantânea e a velocidade média no movimento uniforme, vezes o ΔT. Então, ΔS vai ser igual. Qual é a velocidade que o som demorou para chegar lá? Quer dizer, que ele levou ali para fazer esse movimento, para percorrer desde o relâmpago até a casa. A velocidade do som é de 340 metros por segundo. Vezes qual o intervalo de tempo que demorou para ser ouvido esse som? 5 segundos. Dessa forma, pessoal, 340 vezes 5 vai dar aproximadamente 1.700 metros. E essa é a resposta da questão. 1.700 metros. Outra questão de vestibular com aplicação direta desses conhecimentos de movimento uniforme foi dada na Universidade Federal de Pernambuco. É o seguinte: dois amigos caminham em sentidos opostos ao longo de uma mesma reta em um corredor extenso de um shopping center. Os módulos das suas velocidades são constantes iguais a 1 metro por segundo e 1,5 metro por segundo. Num dado instante, a distância entre eles é de 50 metros. Em quanto tempo após esse instante os dois amigos se encontrarão? Bem, para expressar a situação, eu fiz o desenho aqui embaixo. Eu chamei esse bonequinho de A, esse bonequinho de B. Falei que o bonequinho A está vindo com velocidade de 1 metro por segundo para a direita e o bonequinho B com velocidade de 1,5 metro por segundo para a esquerda. Por quê? Porque ele fala que eles estão caminhando em sentidos opostos. Ah, professor, eu poderia ter colocado o B aqui na esquerda e o A na direita com as velocidades trocadas? Sem problema, pessoal, porque o fato vai ser que a distância deles vai ser a mesma e a velocidade relativa entre eles vai ser a mesma, tá ok? Então, nós temos ainda o seguinte que eu coloquei aqui nesse desenho. Coloquei aqui um eixo referencial das posições, colocando aqui o marco zero junto do bonequinho A. Para ficar mais fácil, a gente costuma ver as posições crescendo para a direita. E o bonequinho B a 50 metros de distância. E a gente já vai ver por que a gente vai utilizar esse referencial. Bem, nós já sabemos que em ambos os casos nós temos a velocidade constante, ou seja, estamos diante do movimento uniforme. E já sabemos como expressar a função horária da posição de qualquer um deles. Então, basicamente, pessoal, eu vou escrever a função horária deles. Então, a função horária do bonequinho A vai ser SA igual. Qual a sua posição inicial? Ele está aqui no marco zero. Então, vai ser S0 igual a 0 mais... Qual a sua velocidade? 1 vezes o tempo, certo? Utilizando aquela formulazinha S é igual a S0 mais VT. Ou seja, nós temos que a equação horária da posição do bonequinho A é SA igual a T. E vou deixar guardadinho aqui. Tranquilo? Então agora eu vou escrever qual vai ser a equação para o bonequinho B. Nós teremos que, para o bonequinho B, nós teremos que a posição inicial dele não é 0, é 50 nesse marco que a gente acabou de escrever. Por isso que eu fiz esse sistema de referencial. Então nós teremos aqui SB, posição qualquer, né, do bonequinho B, vai ser igual a sua posição inicial, que é igual a 50. Só que agora, em vez de ser mais, pessoal, vai ser menos a velocidade, porque aqui nós temos uma velocidade negativa, é um movimento retrógrado, ou seja, contrário ao sentido de orientação do eixo das posições. Então teremos menos 1,5 vezes o tempo. Com isso, nós já conseguimos aqui escrever qual é a equação horária do móvel do bonequinho B. Então,
Para finalizar agora, pessoal, quando é que eles vão se encontrar? Porque a questão pergunta assim, em quanto tempo após esse momento que foi dado ali, que eles estavam a 50 metros, eles vão se encontrar? Eles vão se encontrar quando a posição de A for igual à posição de B. Então eu vou igualar aqui essas equações, vou fazer SA é igual a SB, sendo SA igual a T, e sendo SB igual a 50 menos 1,5t. Com isso, jogando 1,5t para o outro lado, ele vai somar 1,5 mais 1, vai dar 2,5t igual a 50, ou seja, t igual a 20 segundos. Ou seja, significa que após esse instante dessa fotografia aqui, eles se encontraram 20 segundos após, o que a gente pode dizer que é o correspondente à letra B. Está resolvida. Gente, esses foram 2 exercícios que a gente conseguiu verificar na prática como pode ser cobrada a teoria de movimento uniforme. Cabe a vocês agora tentarem fazer alguns outros exercícios. Se for o caso, trazerem aqui nos comentários desse vídeo que eu acabei de fazer, né, que é só o início de uma série que eu vou tentar mostrar para vocês aqui como a gente pode desenvolver videoaulas no YouTube, como a gente pode chegar e fazer uma aula online. E gostaria de pedir para vocês, se gostaram desse material, desse conteúdo que eu acabei de produzir, por favor, não esqueçam de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com um amigo de vocês que tenha dúvida nesse assunto. Isso vai fazer com que seja impulsionado o vídeo, com que eu sinta que o que eu estou fazendo, o conteúdo que eu estou preparando, ele é relevante para vocês. Então conto com vocês e estou totalmente à disposição para que vocês venham tirar dúvidas. Se quiserem entrar em contato comigo via WhatsApp, etc., mandem um comentário aí no YouTube que a gente vai chegando e vai fazendo os contatos e a gente conversa por WhatsApp. A gente pode até de repente combinar uma aula de reforço online, ok? E aí a gente vai desenvolvendo tudo isso. Um abraço, espero que tenha ajudado. Até a próxima.